Oi, meu amigo, tudo bom? Vamos meditar numa palavra do Senhor, Zacarias, capítulo 8, versículo 4 a seguir, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, queridos, o nome dele significa lembrou do Senhor. Ele foi um profeta pós-exílio que viveu por volta do ano 520 a 528 a.C. E esse texto ele é interessante, que ele fala de velhos e velhas na praça, de meninos e meninas brincando na rua, coisa que era muito comum antigamente, até na década de 90, e que hoje não é tão comum mais, devido à tecnologia, Netflix, celular, TV aberta, tanta coisa que acabou com essas brincadeiras, essas coisas que era normal há uns tempos atrás. E a Bíblia narra que Deus ele observa essas coisas, e a Bíblia fala que Deus se alegra. E no nosso contexto de hoje em dia, fica uma pergunta: será que Deus, olhando para nós, será que o Senhor tem se alegrado com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, a forma que a gente cuida deles? Será que Deus tem se alegrado com a nossa conduta, com a conduta de nossos anciões, nossos velhinhos? Será que o Senhor está se alegrando? Nós vivemos numa geração um pouco complicada, essa geração pós-moderna. Para a gente se adaptar não é fácil. Mas será que Deus ele tem se agradado, olhando lá do céu para a nossa vida? Será que Deus tem se agradado das nossas crianças? No contexto do que a gente leu aqui, ele olhou para as crianças brincando nas ruas e ele se alegrou. E hoje em dia, quando ele olha para as nossas crianças muitas das vezes que ficam o tempo todo no celular, se bombear, ficam 24 horas no celular. Será que o Senhor, olhando e vendo isso, ele tem se alegrado? Segundo uma pesquisa feita pelo G1, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, ela fala que quando uma criança fica muito tempo no celular, essa criança fica agressiva, ela sofre transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, dentre vários outros problemas que acontecem. Na escola, a gente vê professor tendo vários problemas relacionados à disciplina, porque os pais estão criando os filhos como se fosse príncipe e princesa. Aí o professor não pode nem aumentar o tom de voz, porque aí a criança, ela se vê no direito de bater de frente com o professor. Porque muitas das vezes ela não teve uma boa educação dentro de casa. E isso vale para qualquer escola, seja pública ou privada. Isso é uma realidade, infelizmente, que a gente vê. E a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, a respeito de como um pai deve criar o filho. Deus orienta o seguinte: Provérbios capítulo 13, versículo 24: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Que possamos aprender analisando as escrituras de nosso Senhor. Tudo que Deus faz, tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus nos orienta dentro das escrituras é visando o nosso bem, é visando o nosso sucesso,
é visando a gente se dar bem lá na frente. Por isso que Deus corrige, por isso que Deus orienta. E a Bíblia fala, Jesus fala, uma mulher olha para Jesus e fala, bem-aventurado é o seio que te gerou. Jesus olha para ela e fala assim, mas bem-aventurado ainda é aquele que escuta as minhas palavras e as pratica.